Pessoal, estamos aqui neste momento maravilhoso em Goiânia, Goiás. Goiás, capital da Iara, Goiânia, capital. Aqui é o centro. Uma baita capacidade técnica, mas não necessariamente uma maturidade financeira. O Brasil hoje é um país que não investe muito nisso. A gente não tem nas escolas educação financeira. A gente, muitas vezes, claro, tem um acesso a conteúdo, mas não necessariamente com uma curadoria adequada. E muitas vezes o que a gente vê nessa turma são... Vamos fazer o seguinte, turma, não precisa revelar ali, mas quantos aqui ganham menos, uma bolsa, enfim, que tem bolsa, não sei, menos de R$1.000? Levanta a mão para mim. Não tem ninguém. Quando você tinha na graduação, né, cara, ganhava o quê? Estagiário ganhava R$300, ganhava 500. E agora deixa eu fazer uma outra. Quem aqui recebe mais que R$5.000 e está na graduação? Já tem uma turma com 5, tá? Que isso bate quase todas as bolsas do CNPq, ou seja, as bolsas oficiais do país. Cara, isso é descontado de imposto de renda. Mas isso bate, inclusive, bolsas internacionais. Se você for olhar as pessoas que ganham em euro, 1.000 euros de bolsa, gente, é um volume bem relevante mesmo para as universidades europeias, assim, de ponta, né? Uma bolsa de 1.000 euros. Na graduação eu desconheço, sinceramente. Pois é, a gente tem uma micro bolha, né? Pelo menos um diferencial para a realidade brasileira, com certeza, mas para alguns foras também. Mas eu queria te perguntar isso, sobre essa perspectiva. Como que a gente fura essa bolha? Porque eu não tenho certeza se todos aqui investem, né? Nem investe bem, se investe de fato, se está parado na conta corrente, se está numa poupança, se compra título de capitalização, ou se não sabe o que é isso, tomara que continue sem saber. Mas enfim, que sabe o que é renda variável, o que é renda fixa. E, dado que esse pessoal, quantos aqui tem mais de 30 anos, pessoal? Levanta a mão dos bolsistas. Né? Olha só, muita gente jovem que tem um tempo hábil. Então, como a gente está falando nessa realidade de alcançar uma liberdade financeira, eu queria ouvir de você, o que você vislumbra nesse cenário hoje, não só para a vida pessoal de cada um deles, né? Olha que interessante. Quando eu criei a UVP, eu era desenvolvedor, eu não sei se alguém sabe, se alguém acompanha o canal deve saber disso, mas eu comecei minha carreira sendo desenvolvedor. Nunca um muito bom, mas o suficiente para fazer algum dinheiro com isso. Depois eu abri alguns sites, fui um dos maiores nomes da mídia programática no Brasil. Sabe esses anúncios que te perseguem? Eu trabalhava com algoritmo para aquilo, né? Então ajudei a formular boa parte dos algoritmos que rodam no Brasil até hoje. Em algumas empresas eu trabalhei, inclusive prestando serviço, né, para o Google. Dei palestra em Los Angeles, dentro da Google, a respeito disso. E eu percebi uma coisa, né? Todos aqueles caras que trabalhavam comigo, eles ganhavam dinheiro numa velocidade absurda, todo mundo. Eu sei que, para vocês terem uma ideia, quando eu tinha 20 anos de idade, eu tinha uma remuneração de mais ou menos uns R$15.000 naquela época, converte pela inflação. Quando eu tinha 24 anos de idade, todos os meus amigos que tinham essa remuneração, a gente já tinha todo mundo salários acima de R$1 milhão por ano. Então, salário. Imagina que a gente trabalhava em empresas que achavam que a gente valia mais de R$1 milhão por ano, né, ali em pagamento. É bizarro esse número até hoje, você imagina que a gente está falando isso de 10 anos atrás, então eram números muito relevantes mesmo. Se você perguntar quantas dessas pessoas, né, conseguiram construir um patrimônio considerável nesse período de tempo, quase ninguém. E esse mercado que existia e que era muito maduro da mídia programática naquele período de tempo, hoje em dia ele não existe mais. Então esses mercados da tecnologia, eles são mercados de muita expansão e depois de adensamento. Quando eu decidi que eu ia trabalhar com a UVP, o público principal que eu foquei foram desenvolvedores, e por isso a maior parte dos influenciadores que vocês veem falar da UVP, não à toa são do mercado de dev. Por quê? Porque eu sei que o mercado de desenvolvedores vai ter sempre um grupo de pessoas ganhando muito dinheiro, de forma muito desproporcional, e aí essas pessoas eu trago para dentro quando elas ainda não estão ganhando esse dinheiro. Quando elas começam a ganhar mais dinheiro, a UVP cresce muito rápido. Então, todos os ciclos de tecnologia é também o ciclo de crescimento da UVP. Se você pegar qualquer tipo de bolha que começa dentro do mercado de tecnologia, ele afeta primeiro a gente vê o dinheiro chegando primeiro. Então, o que a gente percebeu? 2 anos atrás, começou o ciclo de crescimento econômico da IA. Ela não começou no período que começaram a falar de IA, ela começou 2 anos atrás. E aí, primeiro a gente falou, caramba, cara, aumentou muito a quantidade de desenvolvedores, né? E aumentou muito a quantidade de bons desenvolvedores que estão ganhando salários muito altos. O que a gente imaginou naquela época é que esse ciclo, ele ia colocar, sei lá, 3, 4 vezes mais desenvolvedores no mercado. Essa tese
permaneceu, a gente aumentou mais ainda o investimento em publicidade para desenvolvedores por conta disso. Só que agora, eu acompanho, eu tenho então, de contas abertas ali, pelo menos 7 mil desenvolvedores. Eu acho que o dinheiro, eu sei tudo quanto que eles estão ganhando, não tem como mentir para mim. Eu sei quanto todas as empresas pagam. Internacional, nacional, o cara que opera de freela, etc. Eu consigo traquear ele, eu consigo saber como ele ganha dinheiro. Olha que doideira. De todos os 7 anos que eu acompanho desenvolvedores, essa foi a primeira perna onde 80% dos desenvolvedores perderam remuneração. Só que detalhe, a remuneração média dos desenvolvedores, se eu só dividir por igual, subiu umas 5 vezes. 20% dos desenvolvedores pegaram toda a alta da IA e ainda o dinheiro dos que eram os 80% e somaram para eles. Então, 20% dos desenvolvedores mais bem pagos agora ganham muito mais do que os 80%, mas muito mais, umas 5 vezes mais, e a remuneração deles ainda cresceu no ciclo de 2 anos. Por quê? Porque a IA, do jeito que vocês devem saber disso mais do que eu, né? Mas ela não favorece todos igualmente, ela não monta tipo assim uma divisão igualitária. Agora temos 100 seres humanos e os 100 seres humanos vão ganhar 30% de produtividade. Ela deixa algumas pessoas muito produtivas, aqueles caras que conseguiam fazer mais reunião para pegar freela, por exemplo, eles começaram a ter menos tempo de desenvolvimento, eles começaram a fazer sei lá quantas reuniões a mais e foram pegando cliente e ganhando mais dinheiro. E os outros caras, eles foram, por exemplo, participaram de layoff ou não conseguiram mais manter os empregos e daí eles aceitaram empregos ganhando um pouco menos. Como tem um monte de gente programando pra caralho, as vagas começaram a pagar menos, porque os desenvolvedores estão produzindo mais, passaram a pagar menos e ter menos demanda, porque o cara consegue, um cara só, faz o trabalho de 10 caras de 2 anos atrás. E é impressionante que ele faz mesmo. Aí ele está sendo remunerado 5 vezes mais, então você teve uma diminuição. Vocês vão participar de um ciclo que vocês vão sair para o mercado e imediatamente vão ser absorvidos pelo mercado e vão ganhar muito dinheiro. E vocês vão acreditar que esse é um estado permanente das coisas. Como todo mundo que ganha muito dinheiro em algum momento, né? Se você perguntar como era ser advogado em 1920, ganhava-se muito dinheiro. Se você perguntar como era ser engenheiro nos anos 2000, antes da Odebrecht, da Andrade Gutierrez, da merda, você vai ver um monte de gente que ganhou muito dinheiro. Vocês fazem parte de um ciclo econômico. Se vocês aproveitarem esse ciclo econômico, não entendendo, não que é catastrófico, se vocês aproveitarem esse ciclo econômico para guardar boa parte dessa grana e construir um patrimônio, se der certo e continuar assim para sempre, beleza, você continua rico. Se der errado, você continua rico do mesmo jeito. Então, assim, é aquela coisa, você tem um prêmio de risco por fazer os seus investimentos na idade que vocês estão agora. É muito importante que vocês compreendam que por mais que as coisas possam permanecer como elas estão, ou até melhorar, não melhora para todo mundo. É esse que eu acho que é a mensagem que eu queria explicar para vocês, tentar usar um pouco de dados que eu sei que vocês acompanham. Não, fantástico. E não só o dado, agora falando mais do Raul especificamente, não da UVB, porque teve uma época que você fez uma baguncinha lá no Diário da Manhã, né? Enfim, você foi diretor lá com quantos anos? Com 18 anos de idade. 18 anos num cargo de diretoria. Tá? E a gente tem casos aqui similares, que já tem gente entrando nesse mesmo nicho e chegando numa via que não necessariamente, eu acho que você vê hoje o Raul com 18 anos, não necessariamente a mesma maturidade. Que acho que você gritou um truco lá dentro, né? Falando, você deixa comigo aqui, em alguns meses eu vou virar, e você fez a coisa virar. Mas é claro, o que eu quero chamar com isso? Porque não necessariamente todos têm essa mesma maturidade, ou às vezes a parte do risco, né? Nos últimos, acho que vídeos ali, conteúdo, está vendo até a questão do medo, né? Que você está fazendo ali com o pessoal da Assinante, é uma frente distinta desses que se destacam, né? Lidar com o medo, lidar com o risco, lidar com essas frentes. Mas por que eu chamo isso? Não só a parte de altas cargos e altas lideranças, mas aí o lado que você fez essa conversão para o VP até empreendedora. Porque muitos aqui, eu vou voltar de novo para vocês, quantos aqui ou já estão empreendendo ainda na faculdade ou já estão em vias de, levanta a mão para mim alta. Já tem uma turma querendo abrir a própria empresa, abrir PJ, e aí sabe, enfim, talvez nem saibam o que é de fato empreender, ou talvez já saibam e já está fazendo isso bem. Então a minha pergunta para você é, nessa sua trajetória, em vias de começar o VB, de começar aqui em Goiás, ou independente de onde esteja, qual é uma via hoje? Porque acho que contigo você teve um risco até maior, porque de cá eles ainda estão debaixo de um grande guarda-chuva, de um centro, né, de uma certa estabilidade, vamos dizer assim, que os permitem arriscar. Então nesse cenário, como você vislumbra hoje, nessas condições, o cenário atual, para que faça essa conversão
né, seja empreendendo ou seja com um cargo de liderança nessa idade, né, com esse perfil? Então, vocês têm uma vantagem que eu não tive, né? Porque eu larguei a faculdade, então eu perdi essa vantagem muito cedo. Se você pegar as empresas que mais deram certo de fundadores de empresas de tecnologia, você vai descobrir que todos eles fundaram empresas dentro de faculdade, né? Com pessoas que eles conheciam de dentro da faculdade. Isso acontece por um motivo muito óbvio, né? Vocês têm a chance de ver um ou outro trabalhando. Você tem a chance de ver como uma pessoa desempenha num trabalho de escola. Você tem a chance de ver quem é melhor de oratória do que o outro, quem tem um perfil mais de ser goleiro, né? Ou toma mais cuidado, que é um cara que assume menos riscos. O time perfeito, você nunca vai conseguir fazer isso fora da universidade, porque imagina, quanto tempo você tem de exposição quando vocês estão conversando um com o outro ali, vocês vão ter pelo menos uma convivência diária de umas 5 horas por dia, né? É o mínimo que você vai ter. Você não vai ter nunca mais a chance de conhecer nenhum sócio que você sentou com ele durante 5 horas por pelo menos um ano. Não tem como. Você não tem tempo para tomar essa decisão. Você vai ter que aceitar dinheiro de venture capital, você vai ter que aceitar gente que veio do mercado, você vai ter que aceitar currículo, e tudo isso conta uma mentira. Quando você conversa com alguém que você senta, você está 30 dias vendo uma pessoa, como é que ela funciona, você entende aquela pessoa. Se nesse momento você montar um grupo com pessoas diferentes de você, né, você tem uma chance de dar certo. É porque, no geral, a gente gosta mais das pessoas que são mais parecidas. Mas se você pega ali um cara que é mais retraído, né, que toma menos risco para cuidar do financeiro, um cara que é mais atacante para poder falar em cima do palco, para vender ideia para os outros, uma pessoa ali que tem processos mais organizados, você junta essas 3 pessoas, naturalmente você consegue fundar um negócio. Agora, qual que é o problema? Fundar negócio no Oba-Oba é muito fácil. Você pega ali e fala, porra, eu tive uma ideia, vou fazer um micro SaaS. Pô, você vai na bolha do Twitter ali da galera de desenvolvimento, puta que pariu, cara. Você vê, tem maluco que fundou 6 empresas esse ano. Né? Você fala assim, cara, fundar empresa é um negócio hoje em dia que, sei lá, você dá um comando no cloud e ele faz um SaaS para você, né? Você vai plugar com o sistema de pagamento. Daí tem 2 meninos que fizeram o Abacate Pay lá, você pluga com eles e já tá vendendo. Só que assim, disso aí, para você ter um produto, uma entrega real e alguma coisa que faça sentido, daí muda o jogo. O que eu acho que é a primeira coisa para você fazer quando você vai empreender? Se você teve uma ideia que ninguém mais fez no mundo, engaveta porque não presta. No geral é isso, né? Os bons negócios do planeta, todos eles são negócios que já existiam. Você pode pegar os caras que mais cresceram meteoricamente no Brasil. Pega lá o André Esteves, maluco, ele era dev também. O que ele fez? Um banco, né? Ele pegou um banco, roubou um banco, não sei se considera que fez, né? Mas, meu Deus, não posso nem falar isso. Pegou um banco para ele, ninguém estava vendo ali, ele pegou um banco para ele. Então, ele pegou um banco. E você pode olhar os caras da indústria farmacêutica, mesmo esquema. Vocês têm uma oportunidade boa que todo mundo está com medo da tecnologia, exatamente porque ela empata o jogo de conhecimento em partes, né? Então, se antigamente você precisava de 100 funcionários de vendas para abrir um SaaS, vocês conseguem programar o funcionário de vendas. Então vocês têm aquilo que todo mundo está com medo, que é uma granada ali acesa. O que você vai fazer? Você vai puxar o pino, só que puxa o pino num setor que já existe. Puxa o pino com a galera mais equilibrada. Não pega a galera que acha que dá para dominar o mundo. Gente que apresenta tese de dominação mundial é doido. Lembra disso, né? Então você fala assim, o cara fala, porra, vou fazer o maior banco do planeta Terra. Não vai, pô. Não vai. Então pega uma coisa que já existe, um formato que você consegue intensificar e que no geral as pessoas não estão enxergando. A gente estava conversando, né? Você estava falando, pô, tem um projeto de agronegócio dentro do CEIA, né? Se eles não querem sentar para negociar, então quebra eles. Pô. Se eles não estão afim de descobrir por que A vai foder a vida deles, apresenta a tese. É a tese que a UVP apresentou. Lá no começo a gente olhou para o mercado financeiro e falou, então, esse negócio de mentir para o cliente vai dar merda. Eles falaram, não vai dar merda. A gente falou, porra, então a gente vai fazer dar. E a gente fez dar merda. Todas as corretoras, pô, tem 16 processos de corretora. Nenhum porque a gente fez nada de errado. Todos eles por concorrência desleal. Como é que uma pessoa no interior de Goiás, com uma sala com 20 pessoas, pode estar concorrendo deslealmente com uma empresa que tem 1 trilhão sob custódia? Não tem como, né? Mas tá lá, você pode pesquisar meu nome no Google, vocês acham. Concorrência desleal. Então, o que eles estão falando que é deslealdade? Usar o cérebro, né? E daí, quando você for pensar em empreender, considere-se concorrente desleal desses caras. Então, pô, vocês não querem cooperar? Mostra para eles que eles deveriam cooperar. É sempre pensar, uma empresa que já existe e uma forma de fazer aquele negócio quebrar. É o mais inteligente. Por quê? Você não vai quebrar o negócio de fato, mas você vai conseguir arranhar. E esse arranhar pega market share, pega alguma coisa. Então,
Pensem nisso, você tem que estar com o financeiro no lugar, tem que ter um bom time e já está pronto, vocês conhecem as pessoas que estão perto de vocês. Não é o seu amigo mais engraçado, é aquele mais eficiente, lembra disso, né? A pessoa que você mais ama provavelmente é idiota, é esse o fato objetivo da escola, né? Quem chama muita atenção, no geral, são pessoas não muito eficientes a longo prazo, né? Tenta pegar aquela pessoa que é mais discretinha, tá calado fazendo o trabalho dele, aquele é bom. Muito provavelmente é esse que é o bom. E daí foca nessa galera, apresenta um bom projeto. Se você conseguiu convencer duas pessoas inteligentes que seu projeto é bom, ele é bom não, mas tem mais chance. Se você conseguiu convencer só seu amigo, aí deu errado. Então é isso. Acho que é minha dica. Boa, muito boa inclusive. E cara, acompanhando também essa via de crescimento de empresas, o Raul esses tempos tá dando uma rodada no mundo aí, né? Enfim, está estudando outros ecossistemas, vendo outras vias, e já foi o quê? China? Cara, China a gente foi agora porque a gente está fazendo uma joint venture com a empresa chinesa, acredito que a gente vai conseguir fazer. Sim. Eu fui bastante também nos Estados Unidos no ano passado, em Babson e Wharton, fui dar uma olhada também no mercado de como que estão fazendo lá. E, fui agora em Irlanda, a gente também foi conversar sobre questões fiscais e tal. Acho que a gente tem viajado para todo lugar e é engraçado. Tem pouquíssimos projetos maduros de IA, né? Tanto é que eu fiquei surpreso. Quando ele começou... Você assustou com alguma coisa? Assustei com tudo. Ele começou a me falar... É porque eu sabia que vocês existiam. Porra, a gente foi lá, viu? Tem uma reunião de conselho na empresa e, cara, me apresentaram o projeto que a gente estava desenvolvendo junto, né? Me apresentaram um monte de coisa. Eu falei, cara, que legal. Mas, assim, eu tinha uma ideia que era uma coisa bem menor do que é, exatamente porque eu visitei, cara, onde eu fui no MIT. Eu fui no MIT no ano passado e as iniciativas de IA deles super tímidas, né? Umas coisas assim, tudo projeto de fundo de investimento que colocou dinheiro e que os caras começaram a desenvolver uma ou outra coisa de aplicabilidade prática. Muito mais conteúdo teórico, né? Grandes bolsas, mas pagas para desenvolver teoria de IA do que para desenvolver projeto final. Quando eu vi a quantidade de empresas que vocês têm plugadas, a quantidade de projetos, o que vocês conseguiram fazer, eu diria que não existe paralelo no mundo mesmo, assim, pelo menos não dos lugares que eu visitei. Eu visitei MIT e visitei Shenzhen, que são os dois polos de tecnologia de IA, e ninguém está tão maduro assim. Tanto é que o projeto que a gente começou na China, a gente falou para eles, eles têm uma legislação mais simples de aceitar dinheiro externo, então a gente propôs fazer um fundo lá com os chineses. E eles falaram, olha, a gente não tem muito projeto de aplicabilidade prática. No geral, a gente está muito mais no estudo teórico da coisa, né? E aqui parece que avançou rapidamente para a prática, apesar da legislação brasileira, que é um pouquinho leniente, né? Pelo menos na minha opinião. Acho que poderia ser um pouco mais rápido. Então, apesar de todos os entraves, parece que a gente está acima, e acima do mundo. Eu acho que a primeira coisa que eu vejo, fora o mercado financeiro, que o Brasil sempre foi muito bom, é a primeira área que eu vejo que o Brasil está na vanguarda ali, em termos de velocidade e aplicação prática, e são vocês, o que eu acho incrível, assim. Bom, Aê! Porque é muito legal essa perspectiva, né, e essa visão. A gente fala bastante para os alunos que, já tive em Stanford, em Universidade da Califórnia, enfim, um dos maiores centros do mundo afora. Frente de IA não me assusta, não vejo novidade nenhuma. E muitas das coisas a gente está na frente, anos-luz de verdade. Só que o que eu vejo lá, por exemplo, na frente da China, é uma facilitação, ou pelo menos uma via estratégica para disponibilizar a tecnologia, de facilitar que isso seja entregue, mas claro, de um modo em cada nicho, né? Tem países que estão muito longe disso, e é algo que assim, nos orgulha muito, porque o Brasil até 2023 não estava no mapa de LLM nenhuma, de modelo relevante nenhum no mundo. Só que nós somos muito bons, e o CEIA se prova nisso, de fato pegar o que essa tecnologia de fora, tropicalizar isso e trazer para a nossa realidade. A gente está falando de não só treinar um modelo, igual o outro já treinaram, mas aqui no CEIA a gente treinou um modelo aqui, com máquina nossa, não estamos fazendo nem na nuvem, nem nada dessas esquemas ou dessas outras frentes. Adaptar isso para o setor bancário brasileiro, para a saúde pública brasileira, porque, por exemplo, o Japão, se você for para lá, o ecossistema do Japão é algo que assim, a gente precisa que a IA alcance uma esfera muito grande. Tá, eu simplesmente coloco antena 5G, 6G no país inteiro, porque é um estado nosso. Brasil, a gente tem o quê? Um monte que nem esgoto tem ainda, nem água tratada tem. E fazer isso num país continental é terrível. Então a gente se destaca numa adaptação, de modo a democratizar mesmo todo o acesso
a essa infraestrutura, mas através de novos negócios, através de outras frentes, porque o governo vai fazer isso para a gente? Não vai. A universidade agora vai começar? Não vai. Então, a gente precisa dessa tríade que é o que a gente faz aqui. Governo, academia e empresas trabalhando junto em prol disso. Então, é isso que eu queria ver contigo. Nessa sua andança, lá pelo mundo, com uma visão mais financeira e não tão tecnológica igual a minha, o quanto essa galera aqui está vendo ou até perdendo oportunidades de ser melhor lá fora. Porque hoje a gente com a IA quebra a barreira linguística, quebra a barreira em N vias, mas hoje o Brasil é um potencial de dados, de heterogeneidade de pessoas, né, clima, de tudo que você imaginar, para gerar isso aqui e ganhar a projeção de uma ideia que sai aqui incubada nos 3, 4, e a projeção mundial, utilizando a IA nesse catalisador aí. A gente tem um grande problema, né, um vício da nossa sociedade de modo geral, que é a dificuldade de fazer publicidade. É um problema grave mesmo. Né? Os empreendedores americanos, você sabe o nome deles porque eles se incomodam em fazer um espetáculo. Né? O cara vai lá, o Elon Musk, ele sobe na porra do palco, ele explica durante 40 minutos a tecnologia para leigos, e daí ele fala por que ele é foda. Ele faz uma palestra de 2 horas te explicando por que ele é incrível. Né? Quando você olha para um pesquisador no Brasil, ele faz uma palestra de 2 horas explicando por que ele não é tão bom o suficiente. Então é uma palestra reversa, né? Você tem uma coisa incrível e daí o cara sobe no palco e fala, não, a gente tem isso, mas olha os problemas que a gente ainda tem. Então você tem de um lado os chineses mostrando a tecnologia que já tem pronta e fala, olha o que a gente desenvolveu. Então os estudantes, né, dispostos a lá criar um canalzinho no YouTube dos Estados Unidos, usando VPN para mostrar o projeto dele e falar, olha que legal. E vocês todos com vergonha muitas vezes dos projetos que vocês fazem. Então assim, existe um ponto que não vai pegar tração, não vai pegar valuation, nada no mundo pega valuation, se alguém não acreditar que tem um gênio por trás. Então, a grande questão é, você é gênio? Não. Mas a sociedade quer ouvir que você é. Se você não pegar e fizer um vídeo falando, olha gente, olha o quanto eu sou inteligente, olha as coisas que eu desenvolvi, etc. Enquanto você estiver pedindo desculpa no começo da apresentação, não vai funcionar. Se vocês todos tivessem, cada 10 aqui, com um canal no YouTube explicando os alcances de vocês, o que vocês fizeram, né? Eu tenho certeza que eu não teria ficado surpreso hoje, mas eu tenho certeza que vocês estariam 20 vezes mais ricos. Então, se ninguém se der o trabalho de divulgar que o CEA é foda, que o CEA está em par de igualdade, que vocês estão competindo por igual, e se vocês não fizerem esse trabalho, primeiro, o diploma de vocês vai valer um pouco menos, depois quando vocês se formarem vai valer menos, as empresas que vocês fundarem vai valer infinitamente menos, o emprego que você vai conseguir vai pagar menos. Só que agora, todo mundo acha que esse é um problema do outro. Se você não acordar lá, chegar, porra, gente, eu vou chegar em casa hoje, do meu jeito, sem conseguir fazer isso, vou fazer um vídeo no YouTube e vou explicar, olha só o que eu faço aqui. Não para os seus colegas verem, porque eles vão rir. É assim que funciona. Né? Quanto mais próximo a gente está de alguém foda, menos a gente percebe que aquela pessoa ela é muito foda. Né? Você vai perceber quando os outros reconhecem. Quando tiver 100 comentários falando que você é incrível, o 101 é seu amigo. Então, porra, você é foda. Aí você fala assim, eu tô avisando que eu era bom, né? Mas é isso. Então, o grande ponto é, o que diferencia o VP das outras empresas em partes? Diferencia que eu vou lá no canal e falo, caralho, olha o que a gente faz. Se eu estivesse fazendo isso em segredo, né? Se eu estivesse fazendo isso evitando falar que a gente é bom, evitando falar que a gente tem uma equipe gigantesca, que a gente tem um processo seletivo que é o mais difícil do país, mais difícil que o de vocês. Nós somos mais de 2.000 candidatos por vaga. Então, assim, se eu não fizesse isso, o dinheiro não existiria. A UVP não teria criado, estamos chegando próximo de 1 bi de valuation. Imagina isso, uma empresa criada no estado de Goiás está chegando próximo de 1 bi de valuation em 6 anos de existência, sem nenhum centavo externo. Porque tem um monte de gente que acha que eu recebi um cheque, né, do BTG. Não, a gente não recebeu e não precisa. A UVP fatura centenas de milhões. Estou falando isso, é arrogância? É arrogância, mas é isso. Vocês precisam fazer a mesma coisa. Ninguém vai vir aqui e vai descobrir, né? Não tem caça-talento de tecnologia. Vocês não jogam bola. Não vai vir um maluco e falar assim, porra, você é foda, caralho, olha o que você fez. Se você não contar para as pessoas, não vai funcionar. Pode pegar os meninos da Brex lá, que todo mundo gosta de ficar bilionários. Você já viu aquilo? Cara, os malucos escreviam. Um backlog ali explicando o que eles estavam desenvolvendo. O que tem de especial na Brex? Pô, um cartão de crédito para a empresa, mas eles fizeram parecer especial pra caralho, né? Então, quando você olha essa capacidade de falar, né, e de demonstrar aquilo que vocês estão desenvolvendo, ela é importante. Eu sou de Goiás, eu conhecia vocês e não tinha noção do tamanho da estrutura. E eu tenho certeza que se eu não sabia, né, eu tenho certeza que ninguém está sabendo. E daí, se ninguém está sabendo, por mais incrível que seja a coisa que vocês fizeram, se alguém simplesmente fizer igual, só que divulgar para 2 vezes mais pessoa, é duplamente mais foda. Para 100 vezes mais pessoa, com metade do conhecimento, é 100 vezes mais foda. E infelizmente o mundo é triste, né?
pesquisadores, eles não são pessoas que vão alcançar uma relevância gigantesca, a não ser que aprendam a se comunicar com o público leigo, né? Que é uma coisa que todo pesquisador odeia no mundo, mas que só funciona desse jeito. Exatamente. A gente tem um abismo gigantesco na academia, né? Um elitismo gigante, que é colocar 100% de nada melhor do que divulgar tudo e ter uma porcentagem menor, mas disso acontecendo. E, cara, de fato eles têm alguns eventos, até aqui no país, a gente pergunta se alguém conhece o CEIA, não muitos. Só que quando a gente divulga hoje, que se você faz igual você faz lá no VP, né, coloca lá, ou Graham, ou quem for, você quer lá colocar se tem a empresa de dividendo, então você pega o top, ranqueando lá as melhores, a gente tenta ranquear os melhores centros. E se a gente ordena ali por investimento, que é os 43 milhões de dólares anuais, e a quantidade de pesquisador hoje, a gente está no top 3 do mundo. A gente só está atrás do MIT e do Canadá, de outra universidade, mas está na frente de Stanford, na frente de Oxford, um monte de mas aí olha que dado legal para vocês ficarem sabendo, não serve para nada. Se vocês todos não informarem as outras pessoas desse dado, não vai resolver. E o problema é que, assim, ninguém vai fazer. Vocês estão pensando assim, não, mas o meu colega talvez ele tenha uma melhor capacidade disso. Faz mal feito mesmo. Explica lá, gente, vou apresentar para vocês agora, dá um título bem sensacionalista, grava uma porra no Reels, explica o que você faz. Por quê? Porque isso vai atrair atenção para vocês. E a atenção nunca é ruim. Cara, para negócio, atenção nunca é ruim. Se 10 mil pessoas sabem que você tem um negócio ruim, nós vamos ter um negócio horrível. Talvez tenha algum burro que acha que ele é bom. Então, nunca é ruim. Quanto mais pessoas você alcança, maior a chance de você realmente ter uma capacidade de fechar negócio. Agora, se você tem um negócio que está entre os 3 melhores do mundo, porra, eu sou um cara que eu estou pesquisando dentro dos 3 melhores centros disso no mundo. Se você avisa as pessoas disso, vai abrir mais portas para todos os seus colegas e vai abrir mais portas para você e você vai aumentar o tamanho desse ecossistema. Mas essa publicidade, infelizmente, ela é necessária, né? Eu sei que seria muito bonito eu vir aqui dizer, não, só você fazer um bom trabalho que você vai ser reconhecido. Daí tenta lembrar quantas vezes você foi reconhecido pelos bons trabalhos que você fez em sigilo. Sei lá, tenta fazer. Faz alguma coisa todos os dias, né, para alguém sem avisar que fez. Pega seu vizinho, todo dia vai lá e deixa pão para ele. Não vai resolver porra nenhuma. Ele vai acordar todo dia achando que aquilo é obrigação de alguém que cai do além. Se você não avisar que você está fazendo, não tem relevância nenhuma nisso. O trabalho que a gente faz de graça, ninguém reconhece. É só vocês perguntarem quem deu parabéns para quem limpou o chão aqui hoje. Quem deu? Levanta a mão para mim, deixa eu ver. Eu tenho certeza que se a mulher tivesse avisado no palco que ela limpou, vocês teriam batido uma salva de palmas. Vocês ficariam muito felizes. Não, e fantástico, porque isso vale, pessoal, muito para vocês, nesses projetos pessoais. É o que a gente sempre fala, né? Quem, lembra da frase? Não é visto, não é lembrado, né? Hoje a gente tem uma massa gigantesca de pessoas querendo trabalhar nesses projetos e que não se vendem, né? Que às vezes estão nos baitas projetos só lá dentro do quarto dele, comendo cheetos lá com fone no ouvido e não apresenta nada disso. Então tem feras aqui que muitas vezes não faz isso, né? Hoje o CEIA de maneira orgânica já está sendo citado pela NVIDIA, enfim, global mesmo, mas óbvio, a gente está fazendo bastante barulho por aqui, mas tem também um barulho contido ali também, porque a gente já está com uma fila aqui grande, mas de fato, hoje o CEIA, né, nessa mesma transformação que a gente está divulgando aqui, né, com todas as outras vias, porque nasceu de professores, né, que é exatamente isso, e hoje não, hoje a gente tem um departamento aqui, toda uma área, né, de relações públicas, de marketing, que hoje a gente já está fazendo esse papel. Bom, eu queria agora passar então para essa última F deles, especificamente para eles. Hoje você está olhando então para, tem alunos aqui que ganham em dólar, já tem empresa de fora contando. Tem alunos que já detêm de uma certa bolsa, de um certo poder aquisitivo, mas ainda não sabe uma rota, ou não entende, ou nem vislumbra interesse por uma liberdade financeira. E a gente sabe que a vida não é essa belezura, essa doçura tudo para o resto da vida. A gente inclusive fala muito para eles, aqui não é lugar de carreira, você não vai ser bolsista e pesquisador para o resto da vida. Então agora você vai estar dentro de outras empresas, ou criando a sua própria empresa, ou até dentro de Big Tech, sei lá, até fora do país. Não, Big Tech não. Mas, não, nós vamos fazer todo mundo ficar aqui no Brasil e no Goiás ainda, viu? Não. Então, a ideia, gente, que eu queria, Raul, na verdade, que você tentasse trazer essa perspectiva que, eles estão numa bolha, eu acho, que não necessariamente é a realidade do país. A gente estava conversando lá no fundo, né, você estava até comentando, aqui tem 1% mais rico, né, do país, fácil. Mas eu não sei se todos aqui têm uma noção dessa realidade, até
vista não só por uma parte de, claro, oportunidade de empreender, oportunidade de conexões, mas mais do que isso, né? Dentro de casa eu escuto relatos de alunos que hoje mantêm a casa deles, sabe? De conseguir dar uma vida melhor para os pais. Então a gente aqui, inclusive na direção do centro, tem uma responsabilidade enorme, né? A gente brinca que a gente tem 1.152 filhos, para a gente ter que zelar dessa galera, e a gente sabe que tem um ecossistema gigante por trás, mas a gente quer fazer mais do que isso. Né? Então, Raul, nessa fase final, antes de ouvi-los, eu queria que você desse a sua perspectiva a nível do que você tem visto no UVP, do perfil de alunos que você tem hoje, de empresários que você tem hoje. O que a gente pode passar para essa galera numa fase em que o país vai bem, enfim, o Brasil agora volta para 8%, taxas, né, de tesouro ali, de IPCA mais 8, que, enfim, Selic nessa via, ou seja, como que está esse horizonte para essa turma, que hoje está num ambiente privilegiado perto da maioria dessa realidade brasileira? Então, só um único adendo para vocês que eu acho importante. Se vocês, como CPF, então, se vocês estão, né, eu considero que vocês fracassaram. Se não foi fundado aqui, mas a gente tem todo mundo. Não, eu gostei dele. E vocês foram trabalhar numa Big Tech e a gente fracassou. Eu acho que deu errado. Vocês têm que ser a Big Tech, né? Então, E aí, como CPF mesmo, o que vocês têm, né? Então, eu acho que até alguém que tem mais de 30 anos aí, né? Fora eu e você, vamos ver. Sei lá, teve algum dia na vida de vocês, desde que vocês nasceram, que vocês ouviram falar que o Brasil não estava em crise? Desde que eu nasci, estão dizendo que o Brasil está em crise. Ao mesmo tempo que o Brasil esteve em crise todos esses anos, né, pelo menos é o que insistem em dizer, se você analisar, bom, a gente entrou agora no ranking de países com IDH alto, né? Antigamente a gente era um país que não estava nesse ranking. A gente tinha uma população que era paupérrima. Vocês pegaram a nossa própria cidade, essa avenida onde vocês estão agora, ela era de terra quando eu era moleque, até fazer uns 18 anos, nem era moleque, tá? Essa região aqui perto do Flamboense era tudo feito de terra, assim. Era um lugar super pobre com as casinhas, e daí estão levantando esse tanto de prédio. Então você vai perceber em São Paulo a mesma coisa, trocaram a Faria Lima, construíram a Faria Lima nesse prazo, tá? A Faria Lima não nasceu lá, o prédio da Google, etc., que é do BTG, na verdade, mais da metade é do BTG. Então ele não nasceu lá. Então um país em crise ou sem crise, você tem desenvolvimento econômico, você sempre vai ter bons negócios. Considerando que vocês trabalham com tecnologia, eu investiria em qualquer coisa menos em tecnologia, se eu fosse vocês, né? Porque o cenário ou vocês vão empreender na área de tecnologia ou vão trabalhar numa empresa de tecnologia. Então o melhor para vocês é investir em saneamento, energia elétrica, né? Construção civil, tudo aquilo quanto parecer menos sexy, para vocês é mais interessante. Entender que cada R$1 que você investe agora, né, em 20, 30 anos, ele vai valer mais de 500, 400, assim, é basicamente isso, porque o crescimento é vertiginoso dos bons negócios. Se você separar 25% daquilo que você ganha e investir, né, você vai envelhecer de todo jeito, sua vida for melhorando, você vai chegar lá na frente, provavelmente como você já começou muito de cima, né, já está começando sua carreira no topo. Se você se cair um pouquinho ou permanecer no topo, você vai chegar nos top 0,1% dos mais ricos, né? E eu digo isso porque muito antes de eu fundar a minha empresa, eu dos meus 18 até os 24 investindo, poxa, eu fiquei multimilionário, imagina. Eu tinha nascido, não sei quem conhece, mas eu morava lá no Santo Hilário, eu não nasci na classe média não, eu estudei no Liceu de Goiânia, não sei se alguém conhece, mas estudei meu primeiro ano do ensino médio no Liceu de Goiânia, e consegui ficar multimilionário, né? Trabalhando ali e tal, normal. As pessoas que me conheceram antes de eu criar o canal podem checar essa informação por aí. Você conhece alguém que me conhece, porque é a verdade, mas depois quando você fica rico, querem insistir que você nasceu rico. Então, tudo bem também. Eu não vou retirar esse negócio, porque não tenho pretensão nenhuma de ficar contando pobreza. Mas o ponto vocês têm uma chance, investindo 25%, um quarto daquilo que você ganha, de produzir um grande resultado financeiro. O onde é pouquíssimo importante nesse aspecto. Como vocês são muito jovens, né? Se você não estudar absolutamente nada e colocar dinheiro no Tesouro Selic, o Brasil tem historicamente a maior taxa de juros do país. Mas aí você está apostando na desgraça do país. E necessariamente, como o Brasil sempre, por mais que ele vá bem, se desgraça um pouco, você vai ganhar, né? Então, por mais bem que a gente vá, a gente nunca vai tão bem quanto uma Inglaterra ou os Estados Unidos. A gente não é inglês, né? A gente é brasileiro. Então, a gente sabe que o governo vai errar. Então, o fato, então, de investir no Tesouro seria que a taxa de juros vai aumentar. 25% do seu dinheiro ali, em alguns anos, vai te dar uma boa reserva.
Se você, assim como eu, né, for uma pessoa um pouco mais otimista com o Brasil, no geral, nos últimos... Você pegar de 1970 até aqui, a gente costumou acertar, tá? A gente errou 20 anos, mas a entrega, o Brasil, ao contrário do que dizem, a nossa bolsa de valores se valorizou mais do que o S&P 500. São as 500 maiores empresas dos Estados Unidos, de 1970 até aqui, tá? Esse corte bem específico. Porque se você pegar nos últimos 30 anos, a gente tomou pau, nos últimos 20 anos tomou pau, nos 10 anos tomou pau. No último ano, não. No último ano, a gente cresceu 44% em dólar. Mas... considerando os projetos que eu vejo no Brasil, né, e que a gente está meio de saco cheio do que fizeram com o país nos últimos anos, eu acredito que o potencial é melhor. Né? Vendo que vocês existem, por exemplo, me deixa um pouco mais otimista. Então, quando eu olho para isso, eu penso que investir em bons negócios, se vocês quiserem pegar uma parte desse dinheiro e colocar na Bolsa de Valores brasileira, eu acredito que vocês vão ter um desempenho melhor do que colocar só na taxa de juros, considerando os erros do governo. Né? Esse tipo de iniciativa igual a de vocês, e o estado de Goiás, por exemplo, com um PIB que cresce, a passos bem largos, assim. Imagina, a gente tem o maior agronegócio do país, quase o segundo maior, indo para vamos falar que é primeiro só para justificar o exemplo. A gente tem o maior Os goianos vão ser o primeiro. A gente vai ser o primeiro. O maior agronegócio do país e também o maior IA do país, o maior centro de inovação, de tecnologia do país também. Pô, não tem como dar errado, né? Então, se a gente fizer bons investimentos nesse país, eu imagino que a gente vai ter retorno. Não é difícil aprender sobre isso, né? Vai ter que abrir uma conta numa corretora, eu, sem conflito nenhum de interesse. Você tem alguma aí para indicar? Sem conflito nenhum de interesse, eu recomendaria a UVP, mas nada por conta disso específico. A gente está, inclusive, fazendo um projeto juntos, não posso falar ainda o que é. Então vai ter um anúncio aí, eu acho, hein? Vai ter? Vai. Então acho pronto. que a gente já pode fazer, aproveitar agora. Temos aí, então, alguma surpresa para a turma aí? Temos, e a UVP, ela é free, entrar se fizer escola e tal, para vocês vão poder abrir conta sem isso, porque eu sei que vocês vão ficar ricos, é um favorecimento, então vocês vão poder abrir conta sem isso. A gente está desenvolvendo um projeto muito bacana para vocês também poderem estudar e fazer as aulas e tal. Para fazer, tipo assim, você tem um futuro brilhante pela frente, né? A única coisa que vocês não podem fazer é o errado, né? Se vocês fizerem mais ou menos já tá bom. Então acho que é não fazer muita merda. Lembra que os anos de juventude, todas as merdas que você faz, elas são muito definitivas, né? Imagina, o trade-off da vida, vou contar para vocês agora. Quem dirige? Levanta a mão. Olha só, por mais que você tenha um futuro genial, olha o quanto você pode virar um merda, do nada. Pensa uma pessoa com QI de 140, totalmente bem posicionada, passou no vestibular, bonitinho, fez tudo certo. Uma pessoa que não fez merda nem um dia da vida dela, acertou todos os dias anteriores. Ela decide ir ao bar, toma 15 cervejas, pega o carro e atropela uma pessoa. Acabou. Exposição a risco 100%. Amanhece na capa do jornal, atropelou alguém, acabou, velho. Você matou uma pessoa. Né? Nunca mais sua vida vai ser a mesma. Vão botar seu nome no Google, vai aparecer que você matou uma pessoa. Você pode virar, sei lá, o Elon Musk, vai continuar aparecendo que você matou uma pessoa. Então, é o risco 100%. Qual que é o risco 50%? Né? A falência financeira. Imagina, se é uma pessoa muito boa, fez tudo de bom, teve uma vida bacana, desenvolveu uma puta empresa, não se preocupou com a sua vida financeira, virou mendigo. É uma vida meio merda, né? Pô, você considerar que você termina os seus dias mendigo, não vale muito a pena. Então, não dirigir bêbado, acho que é o melhor conselho que eu poderia dar. Não morrer. Não matar, é melhor. Morrer é menos pior. Menos pior. Não matar, né? Não matar ninguém bêbado. Bêbado especificamente, foca no bêbado. Bêbado especificamente é muito importante não matar ninguém bêbado. E segundo aspecto, investir para não virar mendigo. Não é tão difícil. O resto eles fizeram. Só que você entende que essas duas questões aqui, elas eliminam todo o resto dos acertos. Então você transforma 100 dias de acerto em erro. É isso o conselho. Mas temos, né, jovens com córtex pré-frontal ainda totalmente não desenvolvidos. A maioria dos acidentes, o bêbado... Por isso que eu dei essa vida. É sempre um jovem. Então, vocês estão na idade perfeita. Isso tem fundamento neurocognitivamente falando, né? Cara, fantástico. Estatisticamente, tem um aqui, pelo menos, que vai acabar com a vida desse jeito. Pesquisa a estatística. Calma aí, gente. Calma aí. É sério. Vamos mitigá-lo. Né? Vamos alcançar. Eu acabei de mitigar. Talvez eu acabei de conseguir abaixar a estatística um pouco. Mas se a gente não tivesse dito nada, vocês são bom com número. Pesquisa. Vocês vão perceber que existia pelo menos um que ia fazer. Não estamos torcendo para, viu, gente? São números. Não. É isso. O fato de eu estar falando é porque eu estou torcendo contra. Não, claro. E agora você já adiantou e talvez mudamos agora a vida de alguém. A equação aqui. Salvamos sua vida. De nada. Não é saco de graça. Talvez era você que bebeu uma cerveja essa semana e dirigiu. Era você. Olha aí, tá vendo? Massa. Vamos abrir uma pergunta. Pessoal, tem alguma pergunta para fazer aqui com o Raul? Vamos aproveitar.
Pessoal, a gente vai ter 2 perguntas, certo? Uma do lado. Muito obrigado pela conversa, foi Se muito apresente, bom. qual curso você está fazendo? Meu nome é Lucas Arruda, eu estou no 7º período de IA atualmente. E eu tenho uma primeira pergunta para você. Você fala, se exponha, se divulgue. E às vezes eu fico um pouco pensativo, no Instagram, que às vezes só tem Reels, só tem Slop, só tem IA, no Twitter, que só tem Twitteiro. Você tem alguma recomendação de rede social, alguma forma de fazer isso de forma eficiente? Cara, a forma mais eficiente, né, seria você gravar uma mídia única, horizontal e adaptar ela para os outros formatos, porque você grava um vídeo horizontal, você consegue cortar, por exemplo, esse vídeo, você gravar ele assim, você consegue cortar eu falando e ele falando, né? Então você tem, e consegue tirar de um vídeo longo, você tira diversos vídeos de 3 minutos, né, que as redes aceitam ali. Então essa é a versão mais eficiente disso. Eu só não recomendo mesmo o Twitter porque é uma desgraça. É que assim, A escória tá lá, né? porra, é difícil falar isso, né? Mas é porque o problema é, se você começar a sua vida de criador de conteúdo no Twitter, você vai parar de postar em 2 dias, porque tem alguém que vai problematizar alguma coisa, sei lá, nossa, mas você é muito branco. Você fala, mas vou fazer o quê? Né? Não tem muito o que fazer. Então assim, nossa, mas o seu bigode, você não gosta das pessoas que não têm bigode? Fala, não, eu só tenho bigode, não era nada. Então é muito ruim. Fora isso, todas as outras redes estão o longo para o YouTube, né, que vai criar autoridade a longo prazo e permite que encontre nas buscas, e os outros de Reels. E o legal, cara, é que se você imaginar, se você não tem uma ideia ainda do que fazer, simplesmente de apresentar os projetos que tem aqui já deve gerar conteúdo por um bom tempo, cara. Se vocês imaginarem, né, uma conversa com pessoas que estão fazendo alguma coisa para ela explicar como IA é um tema que está trend no mundo inteiro, e agora inclusive você tem a dublagem automática do YouTube, esses conteúdos estão sendo muito divulgados. Eu acho que, em partes, né, vai atrair para vocês uma atenção. Você fala às vezes, não precisa de mais gente, já tem um projeto dando muito certo. Mas a vantagem é que isso vai ter efeitos para daqui a 5 anos, quando você se formar, 3 anos, né? Vai atrair atenção para o que está sendo feito aqui. Cara, os chineses estão pagando para pessoas irem lá conhecer os projetos pessoalmente. Eu tenho certeza que eles fizeram algum estudo para que isso vale a pena, né? Eu não imagino que eles estão derretendo, tipo, bilhões para apresentar projetos de IA na expectativa de que isso não traga retorno nenhum. O fato das pessoas conhecerem esses projetos deve estar fazendo alguma diferença. O MIT, que era super fechado, na hora de falar dos projetos de IA, está convidando o mercado financeiro do mundo inteiro. E não é para captar nada. No final não tem uma promessa de ticket nenhum. É tipo assim, vem ver o que a gente está fazendo. Então, os países estão todos querendo mostrar que eles têm algum tipo de coisa, né? E eu acho que esse conteúdo, inclusive, reflete bem no momento do brasileiro, porque tem uma coisa de todo mundo achar que no Brasil não se faz grandes coisas, né? Tem uma coisa de minimizar tudo aquilo que a gente desenvolve. Eu acho que mais do que Goiás, é importante para o Brasil nesse momento, né? Um pouquinho de autoestima, porque o pessoal tá mal, assim. Show de bola. Vamos lá, próxima pergunta. Primeiramente, olha, Sardinha, eu sou um acompanhador assíduo e eu acho muito legal, então agradeço você ter vindo pra cá. Eu vou aproveitar para fazer 2 perguntas, né, já que me deram uma do microfone. Ambas são sobre investimento e empreender. A primeira delas seria sobre todo esse nosso estado que a gente está aqui, essa oportunidade na juventude. Eu fico muito em dúvida sobre eu escolho investir ou empreender, ou sobre quais parcelas da minha renda eu direciono a qual coisa, por eu poder aproveitar mais o risco e tudo mais. Outra coisa dentro de empreender, né? Se você acha que é mais legal a gente procurar empreender fora da área de IA. Isso é uma coisa que eu tenho muito na minha mente também, justamente pelo que você falou, tentar meio que fugir da bolha para caso algo dê errado. Como é que você visualiza essa questão de empreender dentro e fora da nossa área de IA para aproveitar esse boom ou para fugir disso? E queria aproveitar para pedir também um cupom de desconto CE10 na plataforma da UVB. Eu acho que todo mundo ia agradecer muito. Olha aí, hein? Teremos uma surpresa. A gente vai ter um pra ele projeto aqui. melhor do que o CE10. Eu não... Mas rapidão, ele tá chorando 10%. Você quer falar quanto você ganha ou eu falo? Não, eu já fiz minha análise de perfil lá, mais de 4 mil tá liberado na plataforma lá. Mas 10% ajuda sempre, um pouco de dividendo a mais pro futuro. Vai ser melhor que isso. A gente fez um projeto bem legal, isso aí tá garantido. Você fez 2 perguntas. A primeira com relação a investir na pessoa física ou empreender. Eu acho que não existe isso. Eu não sei quem foi que inventou essa frase a primeira vez. Se eu soubesse, eu queria matar, porque não tem nenhum nexo, assim, sei lá. Eu tenho uma empresa e eu também invisto. Até porque quando você empreende, né, você fica com o seu risco concentrado. Se a empresa falir, você fica sem renda. Além de ficar sem renda, você vai ficar sem investimento? Não tem como. Um empresário que ele só depende da própria empresa, ele não tem nada fora daquele negócio,
ele está num risco de negócio muito grande, o negócio pode acabar fracassando até por isso, né? Imagina, se qualquer coisa der errado, eu fico desempregado e ao mesmo tempo eu não tenho renda e não tenho absolutamente nada. É um jogo de all-in muito errado, assim. Então, é as duas coisas juntas, né? Entender que empreendedor, ele não, essa coisa do empreendedor toma risco, sei lá o quê. Isso é papo de internet, cara. Não tem isso não. Você vai lá, investe direitinho, se cuida para ter uma cabeça um pouco mais tranquila, porque empreender já enche o saco porque é muito instável. Então não faz isso. E o outro ponto é que para você empreender fora do ramo de ar nesse momento é tomar a decisão mais estúpida do mundo, porque vocês têm um conhecimento dentro de uma área, o mercado está indo para essa área, né? Assim que se estabilizar e não tiver mais como fazer, bom, sei lá, temos 90% dos projetos já fechados ali, daí pode fazer sentido empreender em outra área, mas eu nem olharia para outra área. Se eu fosse começar a empreender hoje, eu já não olharia para outra área. Vocês que estão dentro da área, não faz sentido. 2 dos meus melhores amigos venderam participações em banco para empreender em IA. Então, assim, a única coisa que existe uma expectativa de que vai dar mais dinheiro do que sistema financeiro nos próximos 10 anos é IA, né? Então, até os bancos acreditam nisso. A tese dos bancos é essa. Então... Maravilha. Bom, gente, oficialmente a gente acabou as perguntas, né? Então temos mais tempo, não. Terminamos ali. Bom, a gente pode continuar isso depois, mas eu queria agora, então, em primeira mão, Raul, a gente já pode avisar para eles que CEIA e a UVP a gente já tem projeto junto, a gente já tem P&Ds junto, mas a gente está indo além. A gente está numa frente que a gente sabe o país que a gente vive, que, enfim, briga, né, entre dívidas, né, o país do endividamento, que não tem uma cultura de uma educação financeira factual, que de fato entre na vida das pessoas. Aqui dentro do CEIA a gente vai fazer diferente. Então essa parceria do CEIA e da UVP vai além. Raul, a gente vai fazer o que com essa galera? Vamos botar eles para dentro, não só preocupados com a qualidade, claro, das pesquisas, das vias técnicas, mas também com a educação financeira de vocês. Então hoje, oficialmente, a gente está lançando o programa de educação financeira do CEIA em conjunto com a UVP, para toda uma formação personalizada, vislumbrando o cenário em que vocês vivem hoje, agora à disposição de bolsistas e de frentes do CEIA. Está oficializado hoje, não é só 10%. Então, eu já queria agradecer e muito ao UVP e todo o time que está ali, né, que a gente pensou bastante. Essa parceria só começa com essa frente, mas eu acho que a gente vai ter frutos a nível de país aqui, né, Raul? É isso, eu acredito que vocês, de fato, né, são parte importante do futuro do país. Então, como eu expliquei para vocês aqui, a gente sempre tentou tomar as decisões antes. Eu sei que vocês vão ganhar muito dinheiro, né? Então, para a gente é interessante que nesse momento a gente já consiga ensinar vocês o que fazer com isso, mas ao mesmo tempo deixar vocês dentro do nosso ecossistema. Então, a gente pensou numa estrutura toda para vocês mesmo, uma coisa que vocês vão conseguir ali entender como cuidar da grana e mais do que isso, onde a gente possa ser também, né, o banco de vocês ali, onde vocês possam usar todo o ecossistema. Aquilo que a gente oferece para o Private Bank, os caras têm 5 milhões, vocês vão ter desde o dia zero, a gente cuidando da carteira, a gente entendendo, para ajudar vocês a tomarem as melhores decisões financeiras, porque aí quando vocês tiverem os 5 milhões vai estar aqui, né? Peguei na baixa. E já vou dar spoiler desse nosso programa, que a gente vai ter um clube de investimento do CEIA. Tem uma pancada de coisas muito legal que a gente vai lançar oficialmente depois, mas está devidamente feito. Raul, muitíssimo obrigado pela confiança, obrigado pelo painel, pela presença, para estar aqui nos conhecendo mais de perto. E claro, eu acho que, tenho certeza que essa parceria vai render muitos bons frutos, não só para os nossos pesquisadores, mas para as empresas e todo o ecossistema com essa junção, né, e essa ampliação dessa parceria com a UVP. Obrigado de novo. Bom, queria agradecer vocês aí pela atenção. Desculpa os palavrões, eu sou meio complicado. É humor goiano, né? É um monte de verdades ditas como se fosse piada no final, você dá uma risadinha. E daí todo mundo aceita muito bem. Gostei de ver que deu uma aglomerada na galera aqui, fiquei feliz. É isso, obrigado. Gente, só para oficializar uma foto aqui, por favor, que tá uma outra. Aê!